Então vamos começar a nossa mensagem, vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, te agradecemos pelo Deus maravilhoso que você é, ó Deus, pela dádiva da vida, pela dádiva da saúde e pelo privilégio de podermos estar na sua casa de oração, ó Deus, para honrar e engrandecer o teu nome, ó Deus. Por favor, ó Deus, perdoa todos os meus pecados, por favor, que eu não venha falar de mim, mas eu venha falar inspirado por ti, ó Deus. Senhor, por favor, que as pessoas possam entender o que o Senhor quer passar para elas nesse momento, ó Deus. Que o Espírito Santo possa se fazer presente aqui, que ele se aconchegue em nossos corações, que ele possa me usar de maneira que as pessoas possam entender o que ele quer transmitir, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco com cada pedido e agradecimento, ó Deus. Por favor, que o Senhor possa concedê-los conforme a tua santa boa vontade, ó Deus. Por favor, esteja conosco, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria contar para vocês, antes de começar aqui, que eu fiquei muito aliviada. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu deixo as coisas muito para a última hora. Eu sou muito boa de ideias, mas eu deixo as coisas para a última hora. E eu falei assim, Senhor, eu não quero deixar essa pregação para a última hora, nem a pau. Eu vou fazer antes. Porque às vezes é difícil. Eu não sei se vocês são assim, mas é difícil. A gente tem uma coisa na cabeça, mas para pôr no papel é outra coisa. Ter na cabeça é uma coisa. Agora, colocar as coisas no papel, numa planilha, é muito mais difícil. E eu sou dessas pessoas. Tanto que eu contei para umas pessoas o que eu queria pregar, e se elas forem ver hoje, é uma coisa completamente diferente, que foi o que Deus me deu. O tema eu coloquei agora aqui, que é soldados. E eu vou falar um pouco sobre isso. Hoje iremos falar sobre soldados que lutam na guerra. Sabemos que para ir para a guerra, os soldados eles têm que treinar bastante, né? Eles têm que treinar bastante. Porque se eu vou para uma guerra e eu não treino, certamente eu vou morrer. Porque não adianta nada. Eu aqui, Marielle, eu não sou treinada. Aí vou lá eu para a guerra. Não dá dois tempos, eu já estou caída lá, morta. Né? Então, a gente sabe que para um soldado, ele tem que ser muito bem treinado. Para conseguir, para ver... Ele é muito bem treinado. Antes de ele ir para a guerra, ele treina muito, 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 muito. Mas, além de aprender a lutar, eles também usam todo um equipamento, né? Eles têm que aprender a usar o rifle, eles usam aqueles coletes à prova de balas, tem que usar capacete, e usa toda uma roupa especial para se disfarçar no meio da natureza. E tudo uma coisa, eles têm que saber, né? E, além deles terem todo esse equipamento, eles também sabem tudo. Se você perguntar para um soldado para que serve esse rifle aqui, ele vai te contar tudo sobre aquele rifle, ele vai te desmontar o negócio na sua frente, assim, vai montar e vai falar para que serve e o que deixa de fazer. Ele te explica tudo. Por quê? Um soldado ele tem que saber o que ele está usando, a espada que ele está usando, tudo que ele está usando, certo? Ele precisa ter conhecimento do que ele está usando. Afinal, aquele equipamento que ele tem ajudará a salvá-lo, o protegerá e derrotará o seu inimigo. Você sabia que também para ser um bom soldado, existem vários requisitos? Por exemplo, tem que ter uma estrutura, um porte físico. Entendeu? A pessoa tem que pesar mais de 60 quilos. Tem que ter toda uma estrutura. Elas têm... Tem que ser forte, tem que ser rápido, ágil e principalmente saudável. Por quê? Porque uma pessoa saudável, ele vai desenvolver muito melhor tudo aquilo que vai ser ensinado ali, certo? E ele não vai morrer tão rápido, porque uma pessoa saudável, ela se recupera muito mais rápido. Por isso que tem todo um preparo quando você vira um soldado. E para você ser escolhido para ser um soldado. Porque se eu pegar uma pessoa doente, ela vai ser o quê? Ela vai ser prejuízo para mim, em vez dela ser algo bom. Porque eu só vou mandar aquela pessoa para o hospital. Toda hora ela vai estar indo para o hospital. Levou uma quedinha, ela está indo para o hospital. E lá na guerra, o negócio é feio, entendeu? Você vai cair o mundo inteiro em cima de você e você ainda vai ter que levantar para ajudar o seu amigo e ajudar aquelas pessoas. Também, calma aí. Outros requisitos também é que tem que ter a memória boa. Gente, eu não tenho a memória boa. Mas um soldado ele tem que ter a memória boa. Ele tem que olhar para aquela pessoa e daqui a uns 5 minutos ele vai lembrar a fisionomia daquelas pessoas para reconhecer. Por exemplo, a gente já viu aqueles jornaizinhos que tem um monte de caras de pessoas, de desaparecidos ou de pessoas assassinas, essas coisas, né? Eu nunca vou olhar para a foto e vou reconhecer a pessoa na rua, nunca. Mas um soldado ele tem que saber reconhecer. Por quê?
se ele vai ver aquela pessoa, em uma outra hora ele vê que aquela pessoa que ele viu é aquela errada, ele sabe tudo sobre aquilo. Ele precisa ter uma memória boa, ele precisa também ser bem ágil, ele precisa ser ágil e se desenvolver sob pressão. Ter agilidade sob pressão. O mundo está caindo, meu filho, você tem que saber o que você vai fazer ali, sem desmoronar junto com as coisas. Não desistir facilmente também, né? Ele não pode desistir. Porque se um soldado desiste, já era. Eu não sei quantos já assistiram, mas tem aquele filme Até o Último Homem. Mas imagina se aquele homem tivesse desistido daquele povo. Sorte que, como um soldado, ele não desistiu daqueles homens. E foram homens para casa sem as pernas, sem os braços, completamente, quase sem nada. Foi só o tronco da pessoa e a cabeça. Mas foi porque alguém não desistiu. Um soldado, ele não desiste, nunca, jamais. Já vimos, então, que não é fácil ser um soldado. Você já parou para pensar que um soldado nunca vai à guerra, ele nunca vai à guerra com um pensamento: nós iremos perder, mesmo que vá perder, mesmo que ele saiba que ele vai perder, mesmo que ele saiba, ele olha e fala assim, mas tem 1000 ali, só tem 100 nós, ele nunca vai com esse pensamento. O pensamento de um soldado é: nós vamos ganhar, vamos ganhar. Por quê? Ele tem que ter esse pensamento, porque se ele não tiver esse pensamento, ele nem vai para a guerra. E eu achei muito engraçado isso, porque um soldado, para ser um soldado, ele tem que ter esse pensamento, ele tem pensamentos elevados. A gente sabe, muitas guerras na Síria, em Israel, ali tem muitos soldados. E a gente que vê de longe, vê aquela destruição, a gente já fica assim, ó, meu Deus, como é que consegue uma pessoa viver lá? E existem soldados que estão lá. E se os soldados, eles se deixarem abater por aquela situação, eles não vão conseguir salvar as pessoas que estão ao lado dele, que precisam da ajuda dele. Ele precisa sempre ter pensamentos positivos. Nós iremos ganhar. Então, a gente aprendeu, resumidamente, com essa história, sobre os soldados. A primeira coisa é que nós temos que nos equipar, certo? Foi o que aprendemos na história do soldado. Temos que nos equipar. Então, eu peço que vocês abram em Efésios 6, 14. Deixa eu cair. Amém? Seis, 14. Do 14 ao 17. Em Efésios 6, 14, do 14 ao 17, fala da armadura do cristão. E está escrito assim: portanto, estejam preparados, use a verdade como cinturão, vista-se com a couraça da justiça, calcem como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e leve sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Então, a gente vê aqui que Paulo, ele fala qual a armadura do cristão tem que se vestir. Então, a gente aprendeu nessa história com os soldados que, para mim ir para uma guerra, eu preciso estar equipada. Afinal, se eu for do jeito que eu estou aqui, eu morrerei. Eu vou ser muito fácil, eu vou ser facilmente atingida. E, principalmente na guerra que estamos lutando aqui, a gente tem que ter um bom escudo, porque aqui diz que, se proteger dos dardos de fogo do maligno. Então, a gente já está todo equipado. A gente já temos aqui a nossa armadura. Segundo, devemos saber contra quem estamos lutando, certo? Eu não vou lutar, eu não vou numa guerra e saber contra quem eu estou lutando. Eu estou aqui na guerra, você está fazendo o que aí? Não sei, eu estou lutando contra alguém aqui. Mas você não sabe o que a pessoa fez ou deixou de fazer? Não sei. E Efésios 6, 12, diz assim:
pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, contra quem a gente está lutando, irmão? Contra o príncipe deste mundo, Satanás e seus anjos. Às vezes a gente acha que a gente está lutando contra o irmão, contra a nossa mãe, contra o nosso irmão, contra o professor, contra o diretor, contra qualquer pessoa. E a gente fala assim, essa pessoa está me perseguindo, e que não sei o quê. E, na verdade, a gente se engana em pensar que a gente está lutando contra seres humanos. Porque seres humanos, às vezes, é até mais fácil de lutar, né? Dá uma porrada na pessoa ali, já era. Mas a gente esquece que a gente não está lutando contra pessoas, mas estamos lutando contra Satanás e seus inimigos. E você acha que ele é um derrotado, sabemos disso. Mas você acha que ele gosta disso? Ele não gosta. Ele usa todos os meios para querer derrotar a gente. E por isso, a gente tem que se vestir com a armadura de Cristo. Devemos estudar e saber que não é brincadeira a guerra a qual estamos enfrentando. Que Satanás, ele quer realmente destruir o povo de Deus. Ele odeia as pessoas que servem a Deus. Eu acho muito engraçado que eu sempre gostei de vir de quarta-feira, eu nunca faltei em cultos. E eu achei muito legal porque eu estava agradecendo a Deus no ônibus, eu falei assim, nossa, Deus, que legal. Eu já fiz a pregação, não estou preocupada. Eu vou chegar a tempo. Nossa, vai ser tão bom. Quem disse? Eu falei assim, aí eu não ia chegar a tempo, porque eu falei para meu irmão, eu vou descer em casa, eu preciso trocar de roupa. E ele falou assim, minha filha, você vai ter que ir de ônibus. Aí eu falei assim, mas eu estou de calça. Ele te vira. Aí eu olhei assim, eu falei assim, eu não acredito, mas Satanás é muito sujo. Como que pode um negócio desse? Porque eu estava tudo preparado, estava tudo nos conformes, e daqui a pouco quebra um ônibus ali, o ônibus não chega ali, e eu fiquei pronto, agora eu me ferrei. E mesmo assim, eu falei, mas Deus, e agora? E aí Deus falou para mim, não desista. Agora, bora lá, você não falou que vai pregar sobre não desistir? Então, bora, não desista. Então, eu liguei lá em casa, correndo, eu, Nicolas, coloca uma saia aí, uma blusa, dentro, um sapato dentro da bolsa, e sai correndo, e me traz aqui. E aí, desci correndo, que não é uma louca, viu, irmãos? Cheguei pro Pato, falei assim, Pato, pelo amor de Deus, bota os 2 hinos aí para tocar, enquanto eu me ajeito ali. Mas, graças a Deus, eu cheguei aqui. Por quê? Não desistimos. Porque Satanás, ele vai arrumar meios para que a gente não pregue o evangelho. Ele odeia que nós estamos aqui. Você acha que ele está muito feliz? Ele queria que a gente estivesse lá na novela, debaixo do nosso cobertor. Hoje é um dia frio, assistindo Netflix, fazendo qualquer coisa. Menos estando na igreja, glorificando o nome dele e aprendendo mais sobre ele. Então, a gente nunca deve achar que a gente sabe o suficiente e que a gente pode dominar Satanás. O Senhor fala para a gente fugir e resistir a Ele, e Ele fugirá da gente. A terceira coisa é que devemos nos preparar para a guerra. E em Efésios 6,18 também diz assim, façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem por todo o povo de Deus. Vocês perceberam qual foi a palavra que mais repetiu? A palavra que mais repetiu foi orem. Orem e orem. Gente, eu nunca vi uma coisa tão poderosa como oração. E eu vi que durante esse mês eu peguei para refletir que o que mais está sendo pregado e o que mais Deus está anunciando a gente é o povo está perecendo por falta de oração. Não é por falta mais de palavra, porque palavra a gente tem. A gente vem na igreja, a gente recebe. É por falta de oração. É por falta de eu me ajoelhar e pedir. Aí fala assim, mas por que meus planos não deu certo? Amigo, você não está orando? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas tudo não está dando certo, mas o que está acontecendo? Eu não estou buscando fazer a vontade de Deus e nem estou orando para buscar a vontade de Deus. A gente, às vezes, a lição da semana, ela fala muito sobre que Cristo está voltando. Cristo está voltando e é uma coisa assim, ó, você esteja preparado ou não, Cristo voltará. Você estando preparado ou não, Cristo voltará. E isso é um negócio de deixar a gente meio apavorado, né? Porque fica assim, meu Deus, ele vai voltar, então vamos nos preparar. Então, a gente tem que saber lutar contra isso, contra essas coisas. A gente aprendeu que devemos nos equipar, devemos saber contra quem estamos lutando e devemos orar sem cessar. E também diz aqui que devemos orar sempre pelo povo de Deus. Às vezes, a gente é tão mesquinho que a gente só ora pela gente.
Ora pela gente, pelo clube, pela escola, pela faculdade e acabou. E as pessoas que estão sofrendo no mundo? Muitas vezes eu não tenho dinheiro para estar ajudando ONGs ou para dar de oferta para missões e essas coisas, mas eu posso orar e eu posso pedir para que Deus esteja com essas pessoas. Tem muitas crianças que estão passando fome, tem muitas coisas horríveis acontecendo no mundo e Deus pode ouvir a minha oração. Aquela pessoa lá no outro lado do mundo pode ser confortada pela minha oração. Chegou o momento, eu vejo Cristo clamando que chegou o momento da igreja se reunir em oração. A próxima, o quarto, diz que não cuidado para que ninguém vos engane. Afinal, você acha que não existe pessoas no exército, ao contrário, que se vestem do mesmo jeito do seu exército e vão lá e falam assim: oi, eu sou do seu exército. E você fala: mas eu nunca te vi. Não, mas eu sou do seu exército, eu estou lutando. Existe uma história, não me lembro muito bem, espero que vocês compreendam, eu acho que é Troia, em que eles queriam invadir aquela cidade, e eles não conseguiam. E sabe o que eles fizeram? Eles presentearam aquela cidade com um cavalo enorme e colocaram soldados ali dentro. Eles pensaram assim: nossa, que bonito, que negócio legal, vamos levar para dentro da nossa cidade. E quando eles levaram para dentro daquela cidade, eles levaram a própria destruição. Porque quando todos foram dormir, aqueles soldados saíram de dentro daquele cavalo, abriram os portões e entraram todos os outros soldados que estavam do lado de fora e acabaram com toda aquela cidade. Então, cuidado para que ninguém vos engane. Gente, Cristo diz na Bíblia que as pessoas serão muito iguais, você vai realmente se questionar, e muitas vezes até os escolhidos serão enganados, porque devemos vigiar, como está escrito em Mateus 24:4. Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém vos engane. Vocês estão entendendo que Jesus alertou? Não foi o Pedro, Paulo, Tiago, André, foi Jesus. Jesus sabia que viriam pessoas dizendo: eu sou o Cristo, eu sou do seu exército, vamos lutar juntos, vamos guerrear junto, para Jesus à frente. E não, essas pessoas, elas querem entrar para fazer um reboliço e acabarem, como aquelas pessoas fizeram, entraram dentro daquela cidade e acabaram. Por quê? Porque era bonitinho, então vamos colocar dentro do nosso daqui, né? Então a gente tem que ter cuidado para que ninguém vos engane, que isto dá esse maior alerta, cuidado para que ninguém vos engane. O próximo é: preste atenção, que é em Mateus 24:25, continuando em Mateus, né? Que está escrito: prestem atenção, eu estou dizendo tudo isso antes que aconteça. Sabe o que eu acho maravilhoso na palavra de Deus e na minha igreja? A gente tem essa coisa de que Cristo, ele nos avisou. Ele deixou pistas. Sabe, quem nunca brincou de jogos de pistas, assim, sinais de pista, e no final a gente tem sempre um prêmio. E assim, olhando os sinais de pistas, a gente sabe o que nos aguarda. E quanto mais perto a gente está chegando, certo? Chega alguns sinais de pista em que você já sabe que aquilo ali já está acabando. Que não tem mais, vai acabar. E a mesma coisa, Cristo nos deu sinais. E outra, melhor ainda, a nossa religião é a única que sabe sobre o futuro. O nosso futuro, nós sabemos qual é. O nosso futuro, Cristo virá. Cristo deu sinais, primeiro, para que o povo de Deus acordasse. Porque ele sabia que o povo ia dormir. Que nem está escrito nas virgens, as virgens. Todos dormiram. Mas chegou uma hora de despertar. Cristo fez a mesma coisa. E ele falou: meus sinais vão servir de alertas para vocês. Vão servir de alerta para que vocês acordem e vigiem. Então ele fala: prestem atenção, porque eu estou dizendo. Porque no dia que Cristo voltar, o Senhor ou o noivo voltar, o que eu vou dizer? Sendo que ele me alertou. Ele falou: eu estou dizendo, tudo isso irá acontecer antes que eu volte. Vou contar aqui, resumidamente, a história de um jovem chamado José. Eu amo essa história. Que nos ensina que no silêncio do opositor,
nos dias bons é que devemos mais e mais nos preparar e fortalecer a nossa fé. Por quê? A fé é testada nos dias maus, pois é fácil ter fé nos dias bons, quando tudo vai bem, mas é nos dias maus que ela é provada. Não é fácil, gente, ter fé quando tudo vai bem. Quando a minha grama está mais verde que o do meu vizinho, eu estou mais bonita que a fulana, quando eu tenho roupa, quando eu tenho dinheiro. Ali é facíssimo ter fé. Vou duvidar do quê? Não tem do que duvidar. Mas é nos momentos bons em que devemos fortalecer a nossa fé. José, no momento no silêncio do opositor que estava ao redor dele, que era a família dele, os irmãos dele, no silêncio que os irmãos dele estavam fazendo, sabe o que José fazia? Fortaleceu a sua fé. Aprendia mais e mais Jesus. Orava, falava com Deus e fortalecia. Ali ele estava com a fé fortalecida. Porque nos dias bons, é isso que devemos fazer. Infelizmente, nós, quando chega o dia bom, a gente relaxa. Estou nos dias bons, agora deixa eu me acalmar. Não, é nos dias bons é que a gente deve lutar muito, porque nos dias maus é quando a gente vai precisar mais e mais da nossa fé, e é quando a gente não tem fé mais. Por quê? Porque no dia bom eu deixei ela para lá. E aí é no dia mau que a gente clama com desespero: Senhor, pelo amor de Deus, me salva. Sendo que se eu tivesse alimentado o meu espírito, se eu tivesse fortalecido a minha fé, no dia mau, poderia acontecer, podia cair o mundo, eu estaria em paz. Eu confiaria no Cristo. Um dia também chegou o dia mau para José. José é um cara muito legal. Ele era temente a Deus. Ele era um filho maravilhoso. Ninguém tinha do que reclamar de José. Mas o dia mau chegou para José. Às vezes a gente pensa que o dia mau nunca vai chegar para a gente. Nunca. E a gente fala assim: nunca. Eu sei que Deus não vai me dar essa provação. O dia mau chegou para todas as pessoas da Bíblia. Todas. Todas e todas. Todas passaram pelo deserto, pelo dia mau e tiveram as suas próprias guerras. E ele chegará para todos. Mas a fé de José estava pronta para o que viria a acontecer, pois ele já tinha fortalecido. José venceu o dia mau com a mão poderosa de Deus sobre ele, com a confiança, esperança e fé. José venceu sua maior guerra, o dia mau, o deserto. E é preciso para nos ensinar a confiar no poder que só vem do alto. Irmãos, às vezes, eu aprendi que às vezes Deus, Ele te mostra o seu futuro, mas Ele não te mostra o seu percurso. Foi a mesma coisa com José. Deus mostrou para José que ele seria o quê? O governador do Egito. Mas e se Deus tivesse falado: mas José, primeiro você vai ser vendido, você vai ser levado para longe dos seus irmãos, vai ficar muito tempo lá no Egito, você vai ser preso, você vai ser chamado de muitas coisas, meu amigo, olha, você vai sofrer pra caramba. Sabe o que ele ia falar? Deus dá para Rubem. Manda ele ser governador, eu estou aqui de boa, aqui, eu e meu pai aqui, olha Deus, tá bom assim. Deus, às vezes, Ele só nos mostra, Ele mostra pequenas coisas, Ele mostra muitas vezes o que acontecerá, ou se não, Ele mostra o percurso, mas Ele não mostra o ganho. Porque Ele sabe que nós desistiremos. José, ele podia ter a fé maravilhosa que ele tinha, mas se Deus tivesse revelado para ele o percurso que ele ia passar, José tinha falado: dá para Rubem, não quero ser governador não, Deus nunca tive esse sonho, não quero nem pau, pode dar. Então, às vezes é isso. Deus, ele vai mostrar, como ele mostrou para José: você vai ser o governador do Egito, mas eu não vou te mostrar o percurso, porque eu quero que você confie em mim, só em mim, fortaleça a sua fé em mim. E ele fez isso, ele confiou no poder que só vem do alto. Os dias maus, o deserto, ou a própria guerra, ela nos aperfeiçoa, ela nos torna humilde e ela também nos humilha perante Deus. Porque às vezes, irmãos, no dia bom a gente também se glorifica, viu? É no dia bom que a gente começa a se auto-achar. E infelizmente o dia mau tem que chegar para cortar nossas asas. Para poldar, porque somos uma planta e a gente tem que ser poldada. Porque se a gente não poldar, o caráter de Cristo começa a sair e o meu começa a entrar. E não deve ser assim. Então, a gente tem que ver que essas coisas acontecem e elas fazem isso.
e nos refina como ouro, nos purifica, nos faz ter perseverança, a dar um passo de cada vez, e que sem Jesus eu nunca vou conseguir andar. Nunca, nunca. Eu vou permanecer aleijado pelo resto da minha vida. Porque só Jesus me faz andar sobre as águas. Só Jesus. Quando foi Paulo que andou sobre as águas? Pedro. Irmãos, eu troco muito, vocês têm noção. Quando Pedro andou sobre as águas, no começo estava dando tudo certo. Sabe por que estava dando tudo certo? Porque ele olhava para Cristo. Era o seu olhar no meu olhar. E era assim. E aí, quando Pedro vacilou e olhou para ele mesmo ou para a água, ele caiu. A gente acha, às vezes, que a gente vai vencer, que eu estou dando os meus próprios passos. Minha filha, eu estou rastejando. Cristo fala que nós não somos nada além de pó. E para a gente conseguir andar, a gente precisa da mão de Cristo. José venceu porque, em vez de só enxergar a sua dor ou a sua miséria, ele procurou olhar para o alto e procurou só em ser o melhor servo de Deus. José, ele tinha direito de reclamar. Poxa, ele foi tirado da sua família. Os seus irmãos o jogaram dentro de um poço, o venderam, e ainda assim, venderam por umas moedinhas miseráveis. Entendeu? Venderam ele como um lixo quase, fizeram ele andar até o Egito, virou lá um escravo, entendeu? Quando ele conseguiu ser alguma coisa, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, foi para a prisão, que nem mais miserável do que ele já era. Ele tinha, irmãos, ele poderia desanimar, ele poderia não enxergar, mas ele confiava no poder que vinha do alto. Ele não procurou só enxergar a dor dele. Às vezes a gente olha só para a nossa dor, só para aquilo que nos machuca, e a gente desfoca do olhar de Deus. E quando a gente desfoca do olhar de Deus, a gente cai. A gente faz que nem Pedro, a gente cai. Por quê? A gente tem que olhar para Jesus. Se a gente não olha para Jesus, a gente cai. A esperança de que a promessa de Deus um dia se cumpriria também o ajudou a descansar e saber que aquilo era passageiro, e fez ele ver o sol a brilhar outra vez. Quem já estudou o livro de José, você não vê José fazia as coisas, e José era reconhecido pelas pessoas por ser um homem bom. Eu imagino José sorrindo, trabalhando lá nas pedras, lá na mina, lá quando ele foi preso, lá, jogado lá na prisão. Eu imagino ele sendo o melhor servo que ele podia ser, sendo que ele podia ser o pior. Ele podia ser o pior, o mais revoltado do mundo. Ele falou assim: eu perdi tudo, eu não tenho nada, eu vou ser o pior pessoa desse mundo. E ele foi a melhor. José, ele era aquela pessoa que sorria. Imagina, gente, é bem difícil, imagina você no dia mal sorrindo. Mas José sorria, José fazia aquilo porque ele confiava na promessa de Cristo. Cristo tinha prometido, Cristo tinha revelado a ele, então ele tinha que confiar. Porque se ele não confiasse, ele não chegaria naquele lugar. E aí, a confiança dele, a esperança de que tudo ia ficar bem, fez ele ver o sol brilhar outra vez, fez ele conseguir enxergar além do que os olhos dele enxergavam. Se não nos prepararmos, quando a guerra, o dia mau ou o deserto chegar, estaremos perdidos, e a derrota, infelizmente, estará ao nosso lado. Precisamos nos preparar e ficar preparados, pois às vezes também precisamos passar por isso, sempre, para nos lembrar de que quem é o grande comandante, de quem é o Deus que está no comando das nossas vidas, e que Ele pode transformar algo ruim em algo maravilhoso e extraordinário. Gente, às vezes a gente é tão limitado que a gente não consegue ver isso. O pecado no mundo, ele destruiu o ser humano. Mas Jesus, ele transformou uma coisa que destruiu o ser humano, o meu pecado, a minha culpa, a minha morte, em algo maravilhoso. Ele morreu por mim, me salvou, vai me levar para o céu, numa mansão maravilhosa, com todos os meus amigos, com todos os filhos dele. O que eu quero mais? Ele transforma, gente, coisas ruins em coisas maravilhosas e extraordinárias. Nós temos vida eterna hoje, porque ele pegou algo que Satanás pensou que derrotaria e transformou em algo extraordinário e maravilhoso. E graças a Deus por isso, porque hoje temos salvação por causa desse ato. E hoje, Cristo nos convida a deixar
tudo para trás. Tudo que não nos eleva a sermos melhores, tudo que não nos agrega, tudo que não nos fortalece a nossa fé, tudo. Para sermos um bom soldado, para ele ser um soldado e para ele ir para a guerra, ele não pode levar nada, nada. Ele tem que deixar tudo. A gente, como desbravador, a gente também como é que eu posso falar? A gente também é muito... A gente dá esses conselhos para os nossos desbravadores assim: leve só o necessário. O soldado é a mesma coisa. O soldado ainda leva muito menos, né? Eu ainda levo bastante coisa para o acampamento. Mas a gente ensina isso, que a gente tem que levar o necessário. Porque se a gente for levar tudo que a gente quer, a gente pesa muito. E aquele peso não vai deixar a gente caminhar. Aquele peso não vai deixar eu lutar. Aquele peso, quando alguma coisa acontecer, eu não vou estar pronto. Porque aquele peso vai estar ali, ó, e eu só vou ser um fardo. Então, Cristo hoje fala: deixe tudo para trás. Deixa a raiva, perdoa, deixa o egoísmo para trás. Deixa tudo, 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 tudo. Larga, abre de mão. Eu quero te transformar, mas eu preciso que você se torne um soldado. E eu preciso que você deixe tudo para trás. Hoje, o maior mal do século é levarmos toda a nossa dor. Cristo fala que não precisamos levar. Ele leva tudo sobre ele. Porque o jugo do Senhor é leve, é suave. E nós não queremos esse jugo. Às vezes a gente quer fazer o quê? Não, deixa que eu vou levar. As pessoas vivem anos e anos com raiva uma das outras, sendo egoísta, não amando o seu irmão, não amando as pessoas da própria família. E tendo brigas. E brigas dentro da igreja. Irmãos, esse não é o amor de Cristo. Cristo nos chama para deixar tudo e só seguir a Ele. E sermos servos dEle. E para sermos bons soldados, não é espaço para coisas desnecessárias. Deixe tudo para trás. E vamos nos preparar para que quando a guerra vier, estaremos preparados. Irmãos, o dia mau vai chegar. Um dia que você vai desanimar, vai chegar. O dia que o seu irmão vai vir falar mal de você, vai chegar. O dia que o mundo inteiro vai cair, que você não vai saber como que você vai reagir, vai chegar. Tudo vai chegar. Existe uma música que eu acho muito bonita e ela me ajudou porque esse dia também chegou para mim. E chegou agora próximo, viu, irmãos? E aí a música dizia bem assim: Senhor, quando eu não tiver nada o que eu falar, quando meu coração não tiver nada o que falar, mais alto eu cantarei para ti. Mais alto eu erguerei louvores para você. Eu lembro uma vez também, faz muito, muito tempo, a Janete falou assim: quando você tiver vontade de chorar e você não souber o que orar, canta. Mas canta e canta o mais alto que você puder. Louve o mais alto que você puder. E aquela música dizia isso: quando eu não tiver nada, Senhor, quando eu não souber o que falar, quando as palavras não saírem pela minha boca, mais alto eu cantarei. E quando eu quiser desistir, mais alto eu cantarei ainda. E é isso que Cristo chama a gente, para que a gente possa nos preparar, porque o dia mau vai chegar, mas a gente tem que aprender que o dia mau vai nos aperfeiçoar, vai nos elevar a Cristo e vai nos levar a Cristo, porque infelizmente, se o dia mau não vier, às vezes a gente se esquece de Jesus, a gente se enche de autossuficiência. Eu sou autossuficiente, eu consegui por mim mesmo, eu sou porque eu batalhei, porque eu consegui, e acaba esquecendo que sem Cristo eu não fiz nada. Então, que a gente possa lembrar, somos vencedores em Cristo Jesus. Tem uma música no Inário que diz assim: com Jesus havemos de ganhar, irmãos. A vitória é certa. O dia mau, pode vir o dia mau, pode vir o deserto, pode vir a guerra, o mundo inteiro pode cair o mundo. A vitória é certa. Com Jesus, havemos de ganhar. Amém. Que a gente possa lembrar que a gente tem que colocar... Gente, sem brincadeira. Pegue essa palavra, com Jesus havemos de ganhar, escreva num caderno e coloque num lugar para você sempre ver. Porque quando você pensar em desistir, porque a gente passa por essas coisas, a gente somos pecadores e a gente às vezes fraqueja. Mas quando a gente fraquejar, a gente possa lembrar, com Jesus havemos de ganhar. Em Cristo temos vitória. A gente é jovem, a gente é velho, a gente tem vitória em Cristo Jesus. As pessoas às vezes falam assim: mas nós somos novos, ou nós somos já velhos demais, já passamos a nossa hora. Não passou. Não passou. Hoje, Jesus chama a gente. A lição da Escola Sabatina está falando que
Cristo está voltando e nós precisamos nos preparar. E que a gente possa nos preparar, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. E eu quero ver toda a minha igreja lá, irmãos. E que a gente possa sempre lembrar disso. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigado por ser esse Deus extraordinário, ó Deus, que faz coisas extraordinárias por nós, ó Deus. Sabemos que com o Senhor somos soldados mais que vencedores, ó Deus. Por favor, nos transforma, ó Deus, como soldados, ó Deus. Nos prepara, nos motiva, nos ajude, nos dê força, nos anima, ó Deus. Não deixe que o inimigo nos derrote, que ele nos desanime, ó Deus. Por favor, ó Deus, transforma a tua igreja, faz de nós um vaso novo, ó Deus. Quebra-nos e molda-nos e transforma-nos e que a gente possa ser a luz do mundo, ó Deus, o sal da terra. O Senhor chamou a gente para ser sabor, ó Deus, sabor nesse mundo que é tão sem gosto, ó Deus. Por favor, então, ó Deus, esteja conosco, esteja com a tua igreja, ó Deus. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos ajude a ser melhores, ó Deus, que possamos sair hoje preenchidos pelo Espírito Santo, porque Deus é maravilhoso, ó Deus. Que a nossa semana seja surpreendentemente maravilhosa, ó Deus, porque estamos contigo, ó Deus. Por favor, esteja com cada irmão aqui, os leve em segurança, que os seus santos anjos possam levar cada irmão em segurança, Deus. Nos proteja, perdoa os nossos pecados, continua conosco, nos salva, Senhor, hoje e para sempre. Amém.